diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pode se assentar. Aleluias. A minha oração neste momento é que o Espírito Santo de Deus possa estar falando em cada coração. Deus, o nosso Deus é soberano e Ele conhece as necessidades de cada um que está aqui nesta noite e sonda cada coração, e eu tenho certeza, a convicção que Ele está aqui, que Ele vai falar no teu coração. Não é porque é a minha pessoa, mas nesta tarde eu tive uma conversa comigo mesmo, e conversando, olhando, fazendo uma reflexão e me perguntando como que eu estou na presença do Senhor, como que eu estou vendo Deus na minha vida, como que eu tenho valorizado ao Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz do Calvário. Aleluias. Este culto está maravilhoso nesta noite. Jesus Cristo está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluias. Nós falamos do Evangelho não somente de palavras, mas o Evangelho de poder, porque o nosso Deus manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra, manda em tudo e manda em nós. E eu quero ser obediente, continuar a ser obediente e falar somente aquilo que Ele me mandar falar nesta noite. Aleluias. O texto que nós lemos aqui, Mateus, ele escrevendo precisamente aos judeus, ele teve a preocupação relatando acerca de Jesus Cristo. E quando ele diz aqui no versículo 16 que o povo que estava assentado em trevas raiou uma grande luz. Aleluias. Esta luz é Jesus Cristo, né? Cantaramante, camassai. Aleluias. E aonde Jesus Cristo chega, algo diferente acontece. E nós estamos aqui, não tem outro motivo a não ser para adorar o nosso Mestre, por quem Ele é, na beleza da tua santidade, porque Ele é grande, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele prepara e leva para morar no céu. Aleluias, batiza no Espírito Santo, e através da palavra do Senhor, é por isso que o profeta Abacuque, ele fala no capítulo 3, no versículo 2, ele fazendo uma oração, ele diz assim: ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Muitas das vezes há algumas coisas que não vêm acontecer no começo da tua e da minha caminhada, mas muitas das vezes acontece algo nas nossas vidas, é no meio da nossa caminhada, porque talvez quando nós começamos a caminhar
com Cristo, começamos a vir para a igreja, a nossa visão do novo convertido, o primeiro amor ali, chegando na igreja, se algo vem acontecer, é bem verdade que muitas das vezes nós pulamos do barco, muitas das vezes nós queremos sair do barco. Por quê? Porque está começando, aleluias, mas no meio dos anos vem acontecer alguma coisa, mas nós temos que olhar somente para Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus nos fala assim: olhai para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, aleluias. Quantos lares, quantas famílias estão precisando da luz de Cristo? Eu preciso, você precisa, nós precisamos, todos precisam. Nos dias de hoje não é diferente, muitos estão assentados em trevas. É por isso que Mateus, ele escrevendo, ele está falando que o povo que estava assentado em trevas, então raiou uma luz. O povo que estava mortos espiritualmente naquela época, quando Malaquias, então ele termina no Antigo Testamento escrevendo, falando acerca da vinda do Messias, aleluias. Então Mateus, ele escrevendo ali, ele pega um pouco assim, antes da vinda do Senhor, ele começa a lhe fazer uma declaração, escrevendo. Os evangelistas, cada um deles ali, os 4 evangelistas, tiveram a mesma visão acerca de Jesus Cristo, mas é bem verdade que eles foram autônomos, porque cada um deles pesquisaram para escrever acerca do Evangelho, ou os Evangelhos. Então nós vamos ver aqui que a primeira pregação do Senhor Jesus, quando Mateus relata aqui no versículo 17, ele fala assim: desde já começou o Senhor Jesus pregando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, quando nós olhamos para dentro de nós iremos ver o que nós precisamos mudar, em que nós precisamos mudar, como que nós estamos adorando o Mestre do Mestre, aquele que nos resgatou, aquele que nos tirou do lamaçal, do pecado, aquele que nos resgatou quando muitos de vós que está aqui, muitas das vezes não tinha esperança, quando alguém olhava para a minha vida e falava: esse não tem esperança, esse talvez vai ficar enfermo, talvez vai preso, talvez, aleluia, não vai ser salvo. Até muitas das vezes na época, os evangelhos, os cristãos, quando olhavam para nós e achavam uma certa dificuldade de chegar, por exemplo, na minha pessoa, de entregar um folheto e de falar assim: Jesus te ama. Por quê? Porque talvez assim andava de uma forma ou de uma maneira que o povo olhava e falava: esse não tem jeito. Mas tem jeito sim, porque o Deus que é especialista em mudar destino em escala para ir para o céu, para morar no céu, Ele está aqui, Ele está em todo lugar. Então, quando nós fazemos menção da palavra do Senhor e quando nós falamos em nome de Jesus Cristo, algo acontece. Então, eu estou aqui nesta noite, você está aqui nesta noite, porque Jesus Cristo te trouxe aqui. Não foi por um acaso que nenhum de vós veio aqui nesta noite. Não foi por um acaso que eu vim aqui nesta noite, não. Nós viemos aqui especialmente, para adorar aquele que é digno, aquele que merece, aquele, aleluia, a que transforma, aquele, ó Deus, que faz, aquele que nos dá força, aquele que nos dá esperança, aquele que acrescenta fé, aquele que abre a nossa visão espiritual, aquele que amplia as nossas visões espirituais, aquele que abre o nosso ouvido espiritual, aleluias. Então, quando nós começamos a olhar nas Escrituras Sagradas,
nós podemos ver um projeto do Senhor desde o princípio, no Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós temos a imagem do Senhor dentro de nós. Quando nós falamos de imagem, nós falamos de algo interior, algo que está lá dentro. Mas quando nós falamos de semelhança, é algo exterior, algo que está por lá de fora. Trata-se de atitude, muitas das vezes trata-se de procedimento. Mas Deus, aleluia, Ele nos fez a imagem dEle. Aleluias. Mas mesmo assim, nós tendo sido feito a imagem, a semelhança de Deus, aleluias, é preciso nós buscarmos a presença dEle dia a dia, colocar os joelhos no chão, orar, clamar, apresentar a Ele, colocar nas mãos dEle, porque muitas das vezes aquilo que você deseja, aquilo que você quer, por exemplo, o jovem tem sonhos, projetos, e nós temos também, mas os sonhos dos jovens, o projeto dos jovens, é um projeto assim que muitas das vezes você fica meio confuso, muitas das vezes você não tem aquela certeza, aleluias, mas Deus que revela, Ele pode revelar em sonho, o Deus que revela, Ele pode revelar, usar alguém para falar contigo, para mostrar para você aquilo que irá acontecer, como será a tua vida na profissão, no trabalho, naquilo que você deseja, aquilo que você quer, aleluias. E quando você está na direção de Deus, quando eu estou na direção de Deus, Ele nos dá sempre uma direção. O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá a direção, aleluias, no nosso caminho, Ele nos dá a direção no nosso trabalho, Ele nos dá livramento, Ele nos guarda, aleluias, e as poderosas mãos dEle estão estendidas sobre a igreja, a poderosa mão dEle está estendida sobre o teu lar, aleluias. Então nós olhamos para esse texto bíblico e nós começamos a olhar então para o contexto da época. Quando Jesus chega, o povo estava numa decadência espiritual. O povo estava necessitando, o povo, na verdade, nem entendia, nem sabia quando, nem sabia a hora. Mas é bem verdade que Jesus chega, então, para mudar um grande marco da história, Jesus Cristo. Todo o evangelho, toda a ministração, toda a pregação do Senhor, não há pregação sem o cerne, sem a estrutura que é Jesus Cristo. Nós estamos diante de uma mesa, iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor nesta noite, aleluia. Então, quando eu começo a olhar para este versículo 17, o reino de Deus, quando Jesus então começa a pregar, Ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas de repente você me diz assim: se arrepender do quê? Não sei, você sabe, eu sei, cada um de nós sabemos em que nós precisamos melhorar. O que eu preciso me arrepender? O que eu fiz ao decorrer do tempo, ao decorrer desse mês, ao decorrer desse dia? Como o nosso pastor frisou aqui nesta noite, falou aqui nesta noite, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas é bem verdade que Jesus Cristo irá voltar para buscar a tua igreja. 1 Coríntios 15, 52. Num abrir e num fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, que estamos vivos, seremos transformados num corpo que é corruptível na incorruptibilidade. Aleluia.
Então que cada um de nós, aleluia, venhamos cada dia meditar na palavra do Senhor, que é vivo, aleluia, que é eficaz, que penetra nas juntas, medulas, a divisão da alma, é apta para ensinar, para discernir o profundo dos corações, o meu pensamento, o teu pensamento, aleluias. Quanto de vós que precisa de uma luz dentro da tua casa? Todos nós precisamos de Jesus Cristo, e aonde Jesus Cristo está, a luz brilha. Aonde Jesus Cristo está, toda escuridão, toda treva sai, porque Jesus Cristo tem poder. Quando nós oramos, quando nós falamos com o Pai, nós falamos por intermédio de Jesus Cristo. Se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todo o mal ocasionado pelo pecado, Ele carregou sobre si na cruz do Calvário, por mim, por você, por toda a igreja, por toda a humanidade. Mas é tempo que muitos irão aceitar ao Senhor Jesus. Eu creio, eu falo isso com convicção. Muitos ainda irão entrar por esta porta, porque há muitos acontecimentos, catástrofe acontecendo nesses dias de hoje, e não irá ser diferente, porque a palavra do Senhor, quando nós começamos a olhar para Mateus 24, nós iremos ver ali vários sinais da vinda de Cristo, muitos acontecimentos, mas a palavra diz que ainda não é o tempo, é o princípio de dores, enquanto as portas estão abertas, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto nós temos oportunidade de adorar, de buscar a presença dEle, de santificar as nossas vidas, nós temos que ser assim, nós precisamos ser assim, aleluias, porque Ele vai voltar, Ele está voltando, e quando eu não sei, quando você não sabe, mas de repente, é daqui 1 minuto, 5 minutos, daqui 1 dia, daqui 2 dias. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós servimos ao Senhor, é por isso que nós obedecemos ao Senhor, ainda com as nossas falhas, ainda com a nossa pequenez, que nós somos pequenos diante do Senhor. Só Ele é grande, só Ele pode fazer aquilo que eu não alcanço, aquilo que eu não posso, aquilo que a medicina muitas das vezes não pode, aquilo que os advogados não podem, Ele pode, porque Ele é grande. O poder de Deus não tem limite. Aleluia. Eu já profetizo nesta noite, você que está orando por alguém, você que está clamando por alguém, você que tem apresentado alguém, continue, não pare, continue orando, continue apresentando a Ele, colocando nas mãos dEle. Como eu disse, você não pode, eu não posso, mas Ele pode. E quando você lança uma palavra, quando você fala da palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus se encarrega em trabalhar, o Espírito Santo de Deus move os corações, o Espírito Santo de Deus, aleluia, através da palavra do Senhor, Ele transforma vidas, Ele muda a direção, aleluias. Além dele curar, Ele muda a direção, muda o pensamento. Os nossos pensamentos, é só Deus que sabe, muitas das vezes, muitas coisas, aquilo que você tem pensado, é só Deus que sabe. Algo que você não tem falado para o teu irmão, para a tua irmã, para a tua mãe, aleluias, mas Ele sabe, porque Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele tem toda a força, Ele conhece, Ele sabe aquilo que você precisa, aleluias.
toda dúvida, muitas das vezes, aquilo que você almeja, mas muitas das vezes você tem falado assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Quantos de nós temos um será na nossa vida? Será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser um profissional nessa área? Aleluia! Será que eu vou me formar? Mas pode ser um será construtivo. Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, amanhã eu durmo hoje e acordo amanhã. Se o Senhor não quiser, eu não acordo amanhã. Só Ele sabe. Aleluias. A Bíblia diz que muitas das vezes nós planejamos tantas coisas, muitas das vezes nós queremos tantas coisas, mas nós temos que falar assim, se Deus quiser, se Deus permitir, porque Ele tem o melhor para nós. Talvez aquilo que eu chamo de bênção, o Senhor, Ele vê lá na frente. Por que que em Josué 3,5 está dizendo, santificai-vos, amanhã farei maravilha no meio de vós. Deus usando Josué, e Josué falando para o povo, santificai-vos, amanhã farei maravilha no meio de vós. Porque Josué tinha grandes desafios para conduzir aquele povo, o povo de Israel, até a terra prometida. Aquela terra era a terra da glória de Deus, terra que mana leite e mel. Então, Deus usando Josué para conduzir aquele povo, e usa Josué dizendo, santificai-vos, amanhã farei maravilha no meio de vós. O nosso Senhor, quando Ele olha para mim, olha para você, Ele vê o amanhã nas nossas vidas. Os nossos sonhos, nossos projetos não são do Senhor. Os sonhos do Senhor são outros para as nossas vidas. Aleluias. Até aquilo que eu penso que está errado, muitas das vezes, da maneira, da forma que eu estou fazendo, mas o Senhor, Ele transforma em vitória. E Ele tem vitória nesta noite para você. Ele tem vitória para mim nesta noite. Aleluia. Eu vejo este culto nesta noite, um culto diferente. Eu pude sentir a presença do Senhor desde o início deste culto. Aleluia. Eu tenho essa convicção, quando eu entrei aqui nesta casa, eu comecei a sentir algo da parte do Senhor, algo sobrenatural, e Ele tem, aleluia. Ele está lá nos altos céus, mas Ele pode nesta noite derramar sobre vós algo sobrenatural. Aleluias. O Espírito Santo de Deus vai tocar nos corações aqui nesta noite. Ele já está tocando, Ele vai tocar mais ainda. Toda tristeza, talvez por algum motivo, Ele vai arrancar em nome de Jesus Cristo. Quando nós falamos em nome de Jesus, algo acontece, porque este nome é poderoso. Aleluias. O poderoso Deus, aleluias. Irmãos, eu não tenho mais tempo. Eu quero fazer uma oração aqui nesta noite. Eu finalizo aqui essa palavra. Foi isso que o Espírito Santo de Deus me mandou falar. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Tem o ato da Santa Ceia, e nós vamos orar aqui nesta noite e deixar Deus agir. Vamos orar? Se coloque em pé, por favor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado comigo. Há pessoas que adentraram preocupadas aqui nesta noite. E Ele vai tocar no teu coração. Aleluias. Onde há tristeza, Ele vai colocar alegria. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Fale com o Senhor aquilo que você está precisando. Apresente a Ele, coloque nas mãos dEle, que tudo Ele pode fazer. Senhor, nosso Deus soberano e santo. Senhor amado, há pessoas, ó Deus, por algum motivo, Senhor amado, preocupado, mas em nome de Jesus Cristo eu profetizo vitória nesta noite. Vitória na família, vitória nos lares, ó Deus, vitória no emprego.
na faculdade, vitória na escola. Deus de poder santo, com o poder que há no teu nome, Senhor, nós repreendemos toda barreira, todo empecilho, todo embaraço. Senhor amado, o Senhor é maior, o Senhor é Criador dos céus e da terra. Todo o controle desta terra está em tuas mãos. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, não somente hoje, mas para sempre, para todos os momentos. Deus de poder santo, aleluias, que nesta noite o Senhor, ó Deus, possa completar algo nos corações, aquilo que eu não consegui, ó Deus, se expressar, mas o teu Espírito Santo possa falar melhor dos corações desta noite. Deus poderoso e santo, assim nós lhe pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.